De volta com o CJC Mais para todo o Brasil. E neste bloco, como você já conhece, nós vamos bater um papo aqui sensacional com o nosso convidado do dia. E hoje o assunto, como nos outros também, é muito interessante. Você de casa, para você aprender, chama aí a sua família, coloca todo mundo na frente da TV, porque tem muita coisa boa aqui para a gente aprender juntos. E hoje nós estamos recebendo aqui novamente um convidado que já veio aqui no nosso programa falar também de um assunto muito interessante. Ele que é cirurgião bucomaxilar, aprendi até essa palavra, bucomaxilar. Acertei? Bucomaxilar. Acertei, doutor? Na verdade, o nome correto é cirurgião bucomaxilofacial. Deixa eu começar primeiro pelo bucomaxilar, bucomaxilofacial. Que isso, hein? Que isso? Ele que já veio conversar sobre isso aqui no nosso programa e hoje está vindo trazendo outro assunto, outro tema também muito importante. Estou recebendo aqui o doutor Bruno Chagas, que também é dentista, e hoje a gente vai falar sobre algo que acho que você já ouviu falar, mas não sei se você sabe o que é, como acontece, que é a questão de um mal chamado bruxismo. Bruxismo. Sabe que não tem nada a ver com bruxa, não, tá? Não tem, né? Fala uma pessoa que não fala que são bruxa, né? A gente vai falar sobre esse assunto agora. Então, se você conhece alguém que talvez tenha esse problema, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui agora. Doutor, seja bem-vindo aqui no programa novamente, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizar a TV por estar abordando esse tema, né? Parece ser tão simples, mas na verdade é muito complexo. Sim, é verdade. Tá? Você falou o correto, né? O bruxismo não tem nada a ver com bruxa, né? Todo mundo pensa que tem a ver com o nome bruxo, bruxa. Na verdade, vem da etimologia grega de bruxem, né? Que significa trincar os dentes, né? Ou ranger os dentes. E este nome foi adaptado em 1907, né? Aqui na literatura brasileira, por um autor nosso, claro, e foi começado a chamar de bruxomania. Né? E já em 1931, outro autor mudou esse nome, né? Foi passando por... Aí passou por essa modificação e começaram a chamar, a partir dessa data, de bruxismo. Entendi. O que leva a pessoa a ficar a ter o bruxismo? A pessoa que fica nervosa por alguma situação, que fica ansiosa, começa a ranger dente, a pessoa que está nervosa, né? O que leva a pessoa a ter esse tipo de problema? Mais uma vez, você se colocou perfeitamente. Um desses fatores desencadeadores realmente é o estresse, é a ansiedade, mas é um tema um tanto controverso, né? Por quê? Algumas literaturas levam a crer que o estresse, sim, é o fator causal, né, para desencadear o bruxismo, mas outras literaturas, a maioria, na verdade, dizem que é um fator, são multifatores, entendeu? Ansiedade, estresse, alguns tipos de medicamentos, né, psicotrópicos podem levar ao bruxismo, tá? Alguns exercícios físicos, pacientes portadores de algumas doenças, como hipertiroidismo, asma, né, bronquite, pacientes que possuem as amígdalas, né, ou as adenoides também hipertróficas, podem desencadear esse processo de bruxismo. Uma simples restauração, né, que você faz no dentista, se essa restauração for mal adaptada ou mal feita por algum motivo, também pode desencadear um processo de bruxismo, porque fica aquela posição mais alta de um lado e do outro, incômoda, e a pessoa fica tentando. Né? E eu acho que é importante a gente fazer uma ressalva aqui, que o bruxismo ele é dividido em dois, tá? O bruxismo cêntrico, que na verdade é mais conhecido como apertamento dentário, que isso ocorre mais na parte da tarde, tá? O bruxismo diurno. Então, às vezes a gente está trabalhando, ou está fazendo exercício físico, né, ou jogando um futebol, ou batendo um papo, quando a gente se pega, está fazendo... Nem percebe. Nem percebe, aí tá tudo travado. E tem um bruxismo excêntrico, que é o que faz aquele barulho do ranger dos dentes, né? Esse já é o período noturno. Então, o paciente acorda normalmente com muita dor de cabeça, sem saber de onde que vem, né? Dor aqui próximo do ouvido, dor nos maxilares, dor no ombro, dor na região do externo, dor atrás da orelha, tudo isso pode ser desencadeado pelo bruxismo, tá? Cefaleias, muitas vezes a gente toca assim, ó, nessa região aqui, o paciente não sabe de onde que vem aquela dor de cabeça,
pode ser desencadeado pelo apertamento dentário ou pelo bruxismo, sim. Então, se a pessoa tiver com algum tipo de dor que não consegue identificar, seja na perna, seja em alguma outra região, pode ser no bruxismo que ela nem sabe às vezes que tem. Sim, sem dúvida nenhuma, porque é a musculatura no corpo, né? Eu costumo falar que a boca não é separada do corpo, né? Então é tudo interligado, né? Tem todo um sistema músculo-esquelético, né? Que fazem com que todos os membros se liguem, direta ou indiretamente. Tá? Por exemplo, quando a pessoa ela tem a mordida errada já, isso facilita ela ter esse tipo de bruxismo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O paciente que tem uma maloclusão dentária, né, que a gente chama, o paciente que apresenta uma mordida que não encaixa, ou o paciente às vezes tem uma assimetria facial, que isso desencadeia um processo de mordida errada. Às vezes um lado está mais alto que o outro, né? Então isso também pode desencadear um bruxismo sem dúvida alguma. Até um tratamento ortodôntico, né, mal feito, erradamente nós vimos através da internet, alguns sites de promoções oferecendo aparelhos ortodônticos de graça, né? As pessoas, através do modismo, né, vão lá e usam um aparelho ortodôntico sem o menor respaldo ou fiscalização de um profissional dentista, né? Isso também pode levar ao problema, né? ao problema. Eu estava falando até esses dias a galera que quer usar um aparelho sem precisar, que é pior ainda, né? Isso, é a questão do modismo, né? E outra coisa que eu acho muito, que vale muito a gente citar, o que o bruxismo pode desencadear, né? Você tem o bruxismo, tem um apertamento dentário, e aí? Isso não é nada? Eu estava até conversando com um rapaz que fez a minha maquiagem, né? O Ronaldo, no camarim, e ele disse que faz essa questão do bruxismo e achava que era normal, que em meses ia passar. E aí ele falou das dores de cabeça, que você tem aqui dor nos maxilares, entendeu? Então, esse bruxismo não tratado ou não controlado, ele pode desencadear realmente um processo mais grave de DTM. O que é DTM? É uma disfunção da articulação temporomandibular, né? A articulação responsável por abrir e fechar a boca e lateralizar, tá? Então a pessoa começa a ter estalidos também, né? Começa a ter travamento, dores de ouvido, zumbido no ouvido também. Tudo isso... Tudo a causa de algo que muitos pensam que é simples, né? Que é algo simples, mas pode trazer muitas... É verdade, muitas consequências mais graves. Eu lembro que esses dias eu estava prestando atenção em alguns programas que eu estava fazendo e eu percebi que no intervalo, quando a Carla falava, quando o Samuel começava a falar, eu ficava assim, ó, batendo os dentes, mas sem perceber que eu estava batendo o dente, como se fosse algo natural. E eu comecei a perceber que, de vez em quando eu parava de fazer alguma coisa ou de falar, eu começava a bater os dentes, só que era de uma forma tão sutil que nem eu percebia. Eu ficava batendo assim, eu falei, ih, coisa de doido, vou parar com esse negócio. Vou começar a prestar atenção. Então, às vezes, a pessoa, involuntariamente, ela tem esse tipo de ação. Tem como a gente perceber ou só mesmo quando surge algum tipo de dor que a gente tem que ficar mais atento? Então, outra abordagem importante a respeito dos sinais e sintomas que o bruxismo pode causar, né? Caso o paciente não sinta dor, tá? Mas como que eu vou saber se eu tenho bruxismo? O bruxismo, ele causa um desgaste excessivo, né, do esmalte dentário. Então, os dentes perdem aquela harmonia, né? Ficam todos desgastados, tá? Pode ocorrer sangramento gengival também, tá? Mas realmente o principal sinal é quando a gente acorda de manhã e acorda já todo travado. Outro sinal muito importante é quando as pessoas apresentam essa região aqui, ó, do músculo masseter, né, um pouco quadrada, né, aquele rosto quadrado. Você vê que é uma pessoa bem tensa, que está sempre colocando aquele músculo em hiperfunção, né? Então a pessoa normalmente é a pessoa que trava muito essa musculatura. Esses são os principais sinais: desgaste dentário, musculatura do masseter hipertrófica, né? A região do ângulo da mandíbula fica bem quadrado, dores de cabeça. Esses são os principais sinais. Por exemplo, eu descobri, eu tenho bruxismo, exemplo. Como é o tratamento? Vou atrás do médico, lógico, e aí, o que vai acontecer? Então, outro fator, né, bastante controverso é o tratamento do bruxismo. Sim, tá? sim. Muitos autores da nossa literatura afirmam que o bruxismo não tem tratamento, tá? Mas tem controle. Ah, sim, tá? Controle. E para controlar esse bruxismo, a gente pode abordar isso de diversas formas, tá?
existe a placa chamada de placa miorrelaxante. É uma placa que a gente usa para dormir, tá? Ou também até durante o dia, dependendo se a pessoa faz o apertamento diurno também, ela é indicada. Tá? É uma placa confeccionada em resina, muitos profissionais também fazem em silicone, tá? Eu particularmente não oriento silicone, porque ele é de material borrachoide, então induz, né, a pessoa a morder mais. Fora que o desgaste vai ser tanto ali que em tão pouco tempo você vai ter que fazer outra placa, tá? Então a placa de resina realmente é a mais indicada. Outro tratamento que é o boom do momento, né, é o Botox, né, a toxina botulínica, na verdade. No dente? No dente, na verdade, é na musculatura. Ah, tá. Que você vai botar um dente dentro. Então, o Botox, ele é aplicado nesse tipo de situação aonde? Nos músculos da mastigação, né? Região temporal, região macetérica, região do músculo pterigoideu, que fica aqui, ó. Esse nome daí é tenso. Ele já fica, ele enrijece, né? Enrijece, fica muito duro isso aqui, fica bem enquadrado, né? Pode ser aplicado na região do pescoço também. O Botox, ele age como se ele estivesse fazendo uma paralisação da musculatura, tá? Aí você me pergunta, mas a pessoa vai parar de fazer o bruxismo aplicando Botox? Não, mas vai fazer com menos intensidade, a musculatura vai ficar com menos força para poder fazer o bruxismo. Então, com isso, as dores diminuem, tá? Tem pessoas que conseguem parar automaticamente depois que identificou, eu percebi que eu tenho bruxismo, eu fico rangendo os dentes quando estou nervoso, então agora eu vou tentar, quando eu ficar nervoso, eu vou tentar me controlar. A pessoa consegue também ter esse autocontrole se ela agir dessa forma? Perfeito. Se for o bruxismo cêntrico, que é o apertamento diurno, a pessoa se autopoliciando, né, e observando que faz esse tipo de apertamento, consegue sim, mas é muito difícil. Quando ela percebe, ela já está travando, né, os maxilares, mas aí em tempo consegue dar uma relaxada. Mas quanto ao apertamento noturno, né, o bruxismo, o ranger dos dentes, realmente é mais difícil a pessoa se policiar. Né? Muitas vezes o companheiro que está do lado ou a companheira, né, dá aquela cotovelada, a pessoa dá uma acordada. Eu acho que vale a gente citar também um ponto muito importante que o bruxismo pode desencadear, né? Voltando àqueles processos críticos que o bruxismo pode levar. A apneia do sono. Ela está ligada com outros... Está ligado com outras desordens também, né? A apneia do sono. Às vezes o paciente está dormindo, travado, fazendo bruxismo e para aquela função respiratória, né? E do nada acorda no susto. Isso é uma apneia obstrutiva do sono. Tá? Pode levar a arritmias cardíacas também. Você vê, né, como o bruxismo tem que ser controlado, né? E quem geralmente identifica, é o dentista mesmo que identifica se a pessoa está com bruxismo ou algum outro clínico que fala, não, esse negócio da perna, descer do dente, vai dentista. Ele que indica. Então, normalmente, essa primeira abordagem é do dentista. Deu problema no dente, o paciente já vai direto ao dentista. Aí o dentista identificando, ele vai juntar, né, vai fazer uma investigação, né, que a gente chama de anamnese, e vai ver qual a possível causa desse bruxismo. Aí ele vai identificar se é de causa neurológica. Se for de causa neurológica, ele pode agir dessa forma, com a placa miorrelaxante, fazendo o uso do Botox também, e encaminhar para o neurologista. Muitas vezes o paciente necessita de um apoio psicológico. Por causa do Por causa do bruxismo, porque também está ligado ao sistema nervoso central. Né? Existe um neurotransmissor chamado dopamina, né? Então ele também é liberado durante o sono, tá? E esse neurotransmissor, né, no sistema nervoso central autônomo, que a gente chama, ele pode ser dividido em dois, tá? Sistema parasimpático e sistema simpático, tá? Essa dopamina, ela é predominante no sistema parasimpático, que é responsável por essa coordenação motora nossa. Então, por questões de estresse ou algum tipo de alimento, né, questões hormonais, pode desencadear um processo acelerado desse neurotransmissor que pode levar também ao bruxismo. Rapaz, que coisa, hein? Olha, para você que pensava aí que é só arranjo os dentes quando estou nervoso, mas não é nada demais.
pode estar ligado aí com uma série de problemas que você pode vir a ter. Então, se você tiver identificado que você ou alguma pessoa que você conhece passa por isso, oriente, né, para que ela procure um dentista, para se tratar o mais rápido possível, não? Você sabe que a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade que não atua somente em consultório odontológico. Ela atua também em hospitais, tratando de traumas, né, entre outras cirurgias. E muitas das vezes nós somos abordados por colegas médicos para a gente poder avaliar pacientes que estão sedados, né? Muitas vezes crianças sedadas por algum problema neurológico, né? Pacientes que estão em coma. Então, esses pacientes têm que ser tratados com algum tipo de medicamento psicoterápico, né? E por que esses colegas médicos chamam a gente para poder observar esses tipos de pacientes? Porque esses pacientes normalmente arranjam os dentes. Mesmo naquele estado, né? Mesmo naquele estado. Então, para a gente ver como realmente o medicamento também está ligado ao bruxismo, né? Ao desencadear o bruxismo. Doutor Bruno, quero agradecer mais uma vez aqui a presença do senhor. Obrigado, muito obrigado aqui por mais uma vez vir ao nosso programa, nos ensinar aqui, passar informações muito importantes aqui para a gente. Tá bom? Pedir para você deixar seus contatos, rede social, como é que a galera faz para encontrar você, se precisar de uma consulta e tudo mais, tá? Fica à vontade. Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez digo que é de extrema importância abordar esse tema bruxismo, tá? Os meus contatos são pelo Instagram Dr. Bruno Chagas, né? De Dr. Bruno Chagas, @Dr. Bruno Chagas. O nosso site é www.cdfrio.com.br, tá? E o nosso telefone de contato é 21 2161 0948. Show de bola. Doutor Bruno, obrigado. E sempre que tiver aí uma informação interessante pra gente, as portas estão abertas aí para o nosso programa. Tá Agradeço mais uma vez a oportunidade, contem sempre comigo. Obrigado, a gente agradece. Galera de casa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o CJC+. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Valeu.